Elias, o profeta de Deus, surgiu em tempos sombrios. Israel havia se afastado do Senhor, entregando-se à idolatria. O povo seguia caminhos perversos, e o céu havia se fechado em juízo. A seca era apenas o começo de uma batalha espiritual. O rei Acabe, seduzido pela influência de sua esposa pagã, Jezabel, abandonou os caminhos do Senhor. No palácio, entre ídolos esculpidos de pedra e madeira, ele liderava o povo ao culto de Baal, desprezando abertamente os mandamentos de Deus. Jezabel, implacável e astuta, se tornara uma força sombria em Israel. Ela não apenas promoveu o culto a Baal com riqueza e pompa, mas também perseguiu com crueldade os profetas do Senhor, mergulhando a nação em profunda escuridão espiritual. Elias, cheio da autoridade divina, enfrentou o rei Acabe no coração do seu domínio. Com coragem declarou: "Tão certo como vive o Senhor, não cairá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra." E assim, o profeta desapareceu aos olhos do rei. No silêncio do vale de Querite, Deus sustentava Elias. Os corvos, mensageiros improváveis, traziam pão e carne, e o riacho matava sua sede. Enquanto o juízo assolava a terra, o Senhor demonstrava seu cuidado para com o seu servo fiel. Com o tempo, o riacho secou sob o sol implacável. Mas Elias não estava esquecido. Deus o chamou novamente, desta vez para Sarepta, onde uma viúva o sustentaria. Um novo capítulo se iniciava no ministério do profeta. Elias chegou à vila de Sarepta e encontrou uma viúva colhendo gravetos. Ela e seu filho estavam à beira da morte por fome. Mesmo assim, diante do pedido do profeta, ela escolheu confiar e oferecer o último pedaço de pão que tinha. O milagre aconteceu diante dos olhos dela. A farinha na panela não se acabava e o azeite da botija nunca secava. Dia após dia, a provisão divina se renovava e a viúva reconhecia que Deus estava agindo em sua casa. Mas a tragédia bateu à porta. O filho da viúva adoeceu e morreu. Tomada pela dor, ela se voltou a Elias em desespero e acusação, incapaz de compreender por que, após tanta bênção, a morte havia chegado. Elias tomou o menino em seus braços, subiu ao quarto e o colocou sobre a cama. Então se prostrou diante de Deus, clamando com toda a alma: "Senhor, meu Deus, rogo-te, restitui a vida a esta criança." E insistiu em oração 3 vezes. Então, o milagre aconteceu. O menino voltou à vida. Elias o entregou à mãe, que chorava de alegria e temor. Ela exclamou: "Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor em tua boca é verdade." Passaram-se 3 anos de seca e sofrimento. Então, Deus falou com Elias novamente: "Vai, apresenta-te a Acabe e farei cair chuva sobre a terra." Com obediência e coragem renovadas, Elias partiu pelo deserto rumo ao confronto final. No caminho, Elias encontrou Obadias, servo fiel de Deus, que secretamente escondia os profetas perseguidos por Jezabel. A ele, Elias confiou uma tarefa arriscada: avisar Acabe de que o profeta retornara. Quando Acabe viu Elias, acusou-o de ser o causador do mal em Israel. Mas Elias respondeu com firmeza: "Não sou eu quem perturba Israel, mas tu e a casa de teu pai, por terem abandonado os mandamentos do Senhor." Elias propôs um desafio público. Pediu que todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal se reunissem no Monte Carmelo. Ali, diante de todos, a verdade seria revelada por fogo do céu. Diante da multidão reunida, Elias bradou: "Até quando vocês vão oscilar entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal, então sigam a ele." Mas o povo ficou em silêncio, aguardando o que viria. Então 2 altares foram preparados. Os profetas de Baal colocaram seu sacrifício, e Elias fez o mesmo com o seu. Não haveria fogo humano. O verdadeiro Deus responderia com fogo dos céus.
Desde o amanhecer, os profetas de Baal gritavam, dançavam e se feriam com lâminas, tentando chamar a atenção de seu Deus. Mas não havia resposta, apenas silêncio e o calor escaldante do dia. Elias observava e zombava. Gritem mais alto. Talvez Baal esteja meditando, viajando ou até dormindo. Mesmo com todo o fervor, não veio fogo, nem sinal de que Baal os ouvia. Chegando a hora da oferta da tarde, Elias chamou o povo para perto. Com reverência, reconstruiu o altar do Senhor, usando 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Era um ato de restauração espiritual. Para provar que não havia truque, Elias ordenou que se derramasse água sobre o altar, não uma, mas 3 vezes. A lenha, o sacrifício e até uma valeta ao redor ficaram encharcados. Elias então se ajoelhou, levantou as mãos ao céu e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel. O povo assistia em silêncio absoluto. De repente, o fogo do Senhor desceu dos céus em um clarão avassalador, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a água, tudo. Foi a resposta divina, incontestável, diante de toda a nação. Diante daquele espetáculo divino, o povo caiu com o rosto em terra e clamou com temor e reverência. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O coração de Israel começava a se voltar novamente para o verdadeiro Deus. Elias ordenou que os profetas de Baal fossem levados ao ribeiro de Quisson. Ali foram executados, encerrando a farsa daqueles que enganavam o povo com mentiras e falsas promessas. Mas o trabalho de Elias ainda não havia terminado. Ele subiu ao cume do Monte Carmelo e, prostrado, com o rosto entre os joelhos, orou fervorosamente pela chuva prometida. 7 vezes Elias mandou seu servo subir e olhar para o horizonte. 6 vezes o céu estava vazio, mas na 7ª surgiu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O sinal havia chegado. Logo, o céu se cobriu de nuvens. Trovões rugiram à distância e o vento soprou forte. Elias avisou a Acabe: corre, a chuva está chegando. A terra seca finalmente sentiria a bênção do céu. Acabe fugiu em sua carruagem em meio à tempestade, enquanto a chuva caía com força. Mas a mão do Senhor veio sobre Elias, e o profeta correu à frente dos cavalos até Jezreel, movido pelo poder de Deus. Molhado, ofegante, mas vitorioso, Elias chegou aos portões de Jezreel. A chuva era a confirmação da vitória do Senhor. Mesmo cansado, seu coração estava cheio da certeza de que Deus reinava sobre Israel. Mas Jezabel, ao saber do ocorrido, ficou furiosa. Em seu orgulho ferido, jurou matar Elias até o dia seguinte. O profeta, que acabara de vencer no monte, agora fugia novamente, temendo por sua vida. Elias se escondeu em uma caverna, onde buscava respostas. Ali, Deus não se revelou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. Assim, o Senhor restaurou sua alma e o chamou de volta ao propósito.